E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Então, gente, essa tá sendo, na verdade, a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque na primeira vez, deixa eu vir mais pra cá aqui. Tô com um look tão legalzinho, mas não dá pra mostrar. Melhor vir mais pra cá. Acho que assim tá melhor. Tô tentando gravar esse vídeo pela segunda vez aqui, gente, porque o primeiro vídeo ficou muito longo, eu enrolei demais. Então eu vou tentar gravar de novo e espero que vocês gostem. Já peço que vocês curtam esse vídeo, por favor, me ajuda muito. O YouTube entende que esse vídeo é importante e mais pessoas conseguem ver esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreve para você fazer parte dessa família, acompanhar tudo que eu posto por aqui. Me segue também nas minhas redes sociais, meu Instagram é o Mirella Prado com 2 L's e 2 D's. Então lá você vai ver muita coisa sobre Deus, sobre Jesus, sobre devocional, coisas sobre moda também. Enfim, muita coisa interessante que talvez você goste, talvez Deus fale com você através dessa plataforma. Gente, hoje eu quero falar pra vocês algumas das experiências que eu tive com Deus. Todo mundo, acredito que já teve alguma experiência com Deus, né? Alguém que já entregou sua vida a Jesus, né? Entende que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que fala. Então, eu acredito que muitas pessoas têm essa intimidade com o Senhor. Eu me converti em 2013, então já fazem 8 anos que eu tô nesse ministério, né? Nessa vida de intimidade com o Senhor. Então eu quero contar aqui pra vocês 8 experiências que eu tive com Deus. Já tive muito mais do que isso, mas separei algumas que são as mais marcantes pra mim. E se você tem alguma experiência com Deus que você quer compartilhar com a gente, então comenta aqui embaixo, deixa nos comentários, para que mais pessoas também sejam edificadas, né, através do seu testemunho, beleza? Então, a primeira experiência que eu tive com Deus foi uma experiência que eu até contei no meu vídeo do meu testemunho. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir e ver aquilo que Deus fez na minha vida. Essa experiência foi antes de me converter, então eu tava ali num momento um pouco complicado, tava meio que colhendo alguns frutos que eu tinha plantado antes, né, na minha adolescência. Eu tinha entre 15 e 16 anos nessa época, e sem conhecer a palavra, sem conhecer aquele versículo de Mateus que diz que a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ali na nossa intimidade falar com o Senhor, eu fiz exatamente isso. Eu tava precisando de um escape, eu tava precisando de uma resposta do Senhor, e a única coisa que eu fiz foi isso. Eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta, me ajoelhei e orei a Deus. E eu disse: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor fala com as pessoas, se o Senhor é o Deus do sobrenatural, do impossível, como as pessoas costumam falar, eu quero te pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor resolva o meu problema. E eu gosto de contar esse testemunho porque às vezes as pessoas acham que Deus vai resolver todos os nossos problemas, mas não é bem assim, né? A gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então ali eu tava colhendo algo que eu fiz de errado, né? Eu tava colhendo os frutos de algo que eu tinha feito e que não agradava a Deus. E mesmo sem conhecer a Ele, mesmo assim eu tava colhendo, né? E eu tinha me arrependido daquele pecado, daquele erro. E aí Deus não resolveu o meu problema, mas Ele me encheu de uma paz extraordinária. Assim, tipo, era como se fosse o alívio de uma dor, sabe? Quando você sente uma dor muito forte. Não só uma dor física, mas uma dor de perder um ente querido, por exemplo. Ou uma dor de perder um amor, sabe? Aquela dor que dói bem no fundo do peito. Eu tava sentindo isso, e aí quando Deus veio, Ele trouxe um alívio, Ele trouxe uma paz. E se você tá passando por um problema, então procure a Deus, ore no seu secreto, que Ele vai te atender e Ele vai encher o seu coração de paz. A segunda experiência, gente, que eu quero compartilhar aqui com vocês foi uma experiência sobrenatural
eu não posso testificar para vocês porque foi algo muito meu com Deus. E eu quero lembrar que, tipo, as experiências que a gente tem com Deus, elas são diferentes, né? Então, as experiências que eu tive talvez não sejam iguais às experiências que você teve ou parecidas. Cada pessoa tem algo diferente. Então, não ache que Deus tá falando comigo, mas não fala com você, ou vice-versa. Mas saiba que Deus fala com cada pessoa de forma específica e personalizada. Então, essa segunda experiência, eu morava em Vitória de Santo Antão. E ali eu tava num momento de oração no meu quarto. E o meu quarto, ele dava pro quintal da casa, né? Então, a janela do meu quarto dava pro quintal da casa, que era muito escuro, porque a gente morava numa casa distante do centro. Era num loteamento, então tinha muito mato lá. E eu tô contextualizando aqui pra vocês entenderem como foi sobrenatural mesmo que aconteceu. E ali eu tava orando, intercedendo, orando. Eu intercedia muito pelas pessoas, pegava muitos pedidos de oração. E eu tava ajoelhada no chão, com os cotovelos encostados na cama, que ficava exatamente embaixo da janela, que dava pro quintal. E aí, de repente, eu vi uma luz, assim, bem forte na minha frente. Tipo, como se tivesse tirado um flash, sabe? Como se alguém tivesse tirado uma foto com flash. E aí, eu fiquei, tipo, meio que com medo, assim, de abrir o olho, mas depois eu fui abrindo o olho, assim, e eu não vi nada. Mas aí eu olhei pra trás pra ver se alguém tinha ligado a luz, mas não. Abri a porta pra ver se alguém tinha ido na sala, no banheiro, enfim, mas ninguém tinha levantado. E aí eu fiquei, tipo, caraca. E a sensação que eu tive era que realmente um anjo tinha descido naquele lugar e tinha pousado em cima da minha cama. Foi algo muito intenso e ali eu me enchi cada vez mais da presença de Deus e comecei a orar cada vez mais e mais intensamente, e aquela oração foi mais intensificada mesmo por causa dessa presença, né, que chegou ali no meu quarto. Então busque esse tipo de experiência porque é muito bom mesmo. Outra experiência, gente, que eu tive foi nessa mesma casa lá em Vitória de Santo Antão. Se alguém da minha família, minha mãe ou meu irmão estiver assistindo esse vídeo, talvez eles se lembrem desse dia. Aconteceu assim, a gente chegou em casa, a gente estava em um outro local e a gente tinha chegado em casa mais ou menos na hora do almoço. E aí a gente tinha na nossa casa uma cisterna. Para quem não sabe muito bem o que é cisterna ou como funciona, é tipo um poço que fica embaixo, né, da casa, ficava lá no quintal. E esse poço, ele era fechado, tinha só um buraquinho assim, que a gente conseguia ver dentro, que tipo, dava pra entrar uma pessoa lá, porque a gente também precisava manter a limpeza dentro da cisterna. E tinha uma bomba que impulsionava a água pra subir pra caixa, pra poder abastecer as torneiras e tudo mais. E aí, a gente chegou em casa e ligou a cisterna, só que aí, quando a gente ligou, a gente percebeu um barulho estranho. A cisterna, ela não estava funcionando, não estava subindo água, não estava saindo água pela torneira. E naquele momento a gente estava um pouco ruim de dinheiro, assim, e não tinha como consertar a cisterna. E se eu não me engano, era um domingo também, então provavelmente também a gente não ia achar ninguém pra arrumar. E aí minha mãe ficou tipo, meu Deus, o que é que eu faço agora? A gente precisa fazer o almoço, não sei o que eu faço, não sei o que. E aí eu falei pra ela, eu disse, mãe, vai lá e ora pra cisterna voltar a funcionar. E nessa época eu tava muito querendo evangelizar a minha família. Eu tinha me convertido há pouco tempo, então eu tava nessa chama, ainda nesse fogo de querer converter todo mundo. E aí eu falei pra minha mãe e pro meu irmão, eu disse, cada um de vocês vai lá, ora pela cisterna, eu vou orar também pra cisterna voltar a funcionar. E ela vai voltar a funcionar, se a gente tiver fé, ela vai voltar a funcionar. Aí minha mãe disse, não sei o que, vai você, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não lembro direito o que ela falou, mas foi mais ou menos assim, ninguém foi orar. E aí eu fui. E eu estendi as mãos sobre a cisterna e eu disse algo assim, tipo, Deus, o Senhor sabe que a gente precisa dessa cisterna pra receber água na nossa casa. A gente precisa de água pra sobreviver. E vai ser muito complicado se a gente ter que ficar tirando água do poço com um balde. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor conserte essa cisterna para que o teu nome seja glorificado e para que a minha família conheça o teu poder. E aí eu simplesmente orei isso e não tinha nada para fazer, eu fui pro meu quarto.
e eu tirei um cochilo lá. E aí quando eu acordei com um barulho da panela de pressão chiando, né? E aí eu, cara, o que é isso? A panela de pressão tá chiando. E aí quando eu fui, tava o almoço pronto, a louça lavada, tudo tranquilo. Aí eu disse, mãe, como foi que a senhora fez o almoço? Como foi que a senhora lavou as coisas? Ela disse, a cisterna voltou a funcionar. Eu disse, como assim? Ela disse, do nada a gente ligou e ela voltou a funcionar. Aí eu, nossa, cara, tipo, foi muito de Deus, porque, tipo, eles não sabiam, mas eu tinha ido lá orar, então eu tinha plenamente, eu tinha essa convicção no meu coração de que tinha sido a cisterna. Então isso foi um testemunho, né, e eu falei pra minha mãe, disse, mãe, eu orei pra a cisterna voltar a funcionar, eu orei, glória a Deus por isso. E eu não sei se Deus falou com eles através desse acontecimento, mas isso serviu também para testificar a minha própria fé, sabe? Para acreditar que Deus faz. Então, cara, use sua fé, use a palavra de Deus para testificar o poder dele, para provar que ele tem poder, para fazer até coisas simples como essa, sabe? Então, é um testemunho que eu tenho até hoje no meu coração. Outra experiência que eu tive foi uma experiência bem real, assim, bem forte na minha vida, porque eu tava passando por um problema muito difícil. Eu tava morando sozinha numa cidade e aí eu tava passando muita necessidade nesse lugar. Eu tinha acabado de passar por um processo muito complicado e eu tava passando muita necessidade. Eu não tinha dinheiro para pagar as contas, eu tava desempregada. Eu não tinha nem o que comer em casa, gente. Tipo, nada. Eu abri a geladeira, só tinha água. E olhe lá. E aí eu vivia meio que de doações, assim, sabe? De cestas básicas, às vezes um vizinho me ajudava e assim ia. E aí eu tinha um caderninho de oração que eu escrevia as minhas orações e colocava a hora e o dia que Deus tinha respondido. Eu tenho até hoje esse caderninho, que testifica muitas das coisas que eu já passei na vida. E aí, esse caderninho, eu anotei uma oração, pedindo a Deus que Ele mandasse suprimento, que Ele mandasse comida pra mim, né? Porque eu não sabia mais onde procurar, eu não sabia mais o que fazer. E aí eu lembro que eu tinha comentado com uma líder minha de célula que tava faltando algumas coisas em casa. Eu não disse que não tinha nada. Eu não disse nada. Eu só disse, ó, tá faltando algumas coisinhas e tal, não sei o quê. Eu não explanei tão profundamente o que tava acontecendo. E aí, isso foi acho que no sábado, numa célula que teve. E aí na segunda-feira eu fui pra escola, eu estudava à noite. E quando eu voltei da escola, minha porta ela era de madeira e tinha tipo uma janelinha assim, que se você empurrasse você conseguia colocar alguma coisa dentro da casa, sabe? E aí quando eu cheguei em casa, que a janelinha já tava meio abertinha assim, eu disse, deixa eu deixar a janelinha aberta. E aí eu abri a porta e quando eu entrei tinha um saco de pão com mortadela, tipo, um saco de pão e um saquinho com mortadela. E aí eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz. Chorei tanto nesse dia, e não só pelo suprimento, não só pela comida que eu ia ter ali naquela noite, mas porque Deus me respondeu, porque Deus respondeu minha oração. E aí eu fui lá e anotei no caderninho, obrigada Deus, você respondeu minha oração, você mandou comida e tudo mais. E por mais que seja algo simples, por mais que seja algo pequeno, sabe, um pão com mortadela, mas isso testifica que Deus existe. E pode não ter sido uma refeição, mas aquilo pra mim, naquele momento, era muito precioso, porque eu não tinha nada pra comer, nada. E Deus usou uma vida pra mandar essa comida, sabe? Pra mandar esse suprimento. E talvez se ela soubesse, né, que eu tava passando por tamanha dificuldade, ela teria mandado mais. E até depois disso, depois de um tempo, me presentearam no meu aniversário com uma cesta, com muitas coisas dentro e tudo mais. E aí foi muito de Deus, assim. Então, se você tá passando por isso, ore a Deus, cara. Ore a Deus com muita fé. E se você não tá passando por isso, seja essa pessoa que será usada
para abençoar a vida das outras pessoas. Seja essa pessoa que estende a mão, sabe? Que deixa ser guiada pela voz do Espírito Santo. Porque às vezes a gente quer ser usado pelo Senhor, mas não sabe como, ou não sei. Mas tipo, Deus quer te usar. E às vezes é em coisas pequenas, assim como essa. Então, se deixe ouvir a voz do Espírito Santo. Outra experiência, gente, que eu tive foi... Eu já estava em Recife, já fazia parte do Bola de Neve. E aí, eu estava passando por alguns problemas também, de vencer pecado, na verdade. E aí, eu tava precisando sentir a presença de Deus. Eu já tava um pouco distante dele, assim, sabe? E eu disse, Deus, eu preciso sair disso, eu preciso de cura, mas eu quero muito sentir a tua presença. Já fazia algum tempo que eu ia pra igreja, mas eu não sentia mais a presença de Deus. Eu louvava, tudo mais, mas eu não sentia a presença de Deus. E aí eu cheguei lá no culto e eu não quis ver nada, eu não quis ver louvor, eu não quis ver dança, eu não quis ver nada. Eu simplesmente cheguei lá, fechei meus olhos e orei, e eu disse assim, Deus, eu vou estender as minhas mãos. E eu sei que o Senhor tá passando nesse lugar. E aí eu estendi minhas mãos assim, e eu disse, Deus, eu sei que o Senhor tá caminhando nesse lugar. Eu sei que o Senhor tá aqui. Mas eu só quero sentir a tua presença. Eu só quero tocar na orla das tuas vestes, assim como o Senhor fez com a mulher samaritana, assim como o Senhor fez com a mulher do fluxo de sangue. Meu Deus do céu, doido. Assim como o Senhor fez com a mulher de fluxo de sangue, que ela tocou na orla das tuas vestes e foi curada, me cura também, Deus, me cura desse pecado, me cura disso, porque assim, vencer pecado não é algo fácil, sabe? É algo que gera tempo. Alguns você consegue se livrar rápido, outros não. E aí, eu tava nesse processo, né? Acho que todo mundo passa por um processo assim. Então, acho que a busca da cura já é um arrependimento, sabe? Já é um passo para conquistar a cura, sabe? Não para conquistar, mas para ter mesmo, para receber a cura. E Deus me viu naquele dia, sabe? Ele viu que as minhas mãos estavam estendidas. Eu conseguia sentir a veste dele, sabe? A roupa dele tocando nas minhas mãos. E aí eu comecei a chorar e foi um momento de restauração, um momento de cura mesmo. E, enfim, foi presença pura naquele ambiente. Então, eu acho que esse ato de procura, sabe, da cura, esse ato de dizer, Deus, eu preciso de cura, reconhecer, sabe, que você precisa, já é algo muito importante, já é algo que Deus vê, sabe, e que Ele responde. Então, se você tá passando por um processo assim também, em que você precisa ser curado de algum pecado, ou talvez de alguma doença mesmo, física ou mental, enfim, procure a Deus e se prostre diante dele, sabe? Se humilhe diante dele. Eu sei que ele vai escutar a sua oração e você vai ser curado. Mais uma experiência que eu quero contar pra vocês foi do meu batismo em línguas, né? O batismo em línguas, ele sempre foi muito desejado no meu coração. Desde que eu me converti, eu senti essa necessidade, mas eu nunca me achei menor na fé por causa disso. Eu entendia que era um dom que era bom, mas que não me resumia, sabe? Não me resumia como cristã. E até porque a palavra diz que a gente deve procurar outros dons, né? Existem tantos dons, né? E, enfim, o dom de línguas é só mais um, mas também é um dom muito importante na fé. E aí eu já pedia desde sempre, mas eu tinha passado um tempo já sem pedir. E aí um dia teve um evento lá na igreja que foi 12 horas de adoração. E sempre tinha esses eventos lá no Bola, só que por causa da pandemia a gente teve que parar um pouco. E aí eu fui pra esse dia, né, das 12 horas de oração, dancei no período da manhã e fiquei à tarde também. Só que aí eu só fui em casa, tomei banho, comi e voltei pra igreja.
E aí eu já estava muito cheia, né, o dia todo na igreja e tudo mais, se enchendo da presença de Deus. E a adoração é uma arma poderosíssima, né, para chamar a presença de Deus e tudo mais, para quebrar cadeias, quebrar correntes. E eu acho que muita coisa foi quebrada em mim naquele dia, né, foi lançada fora. E aí eu só pedi a Deus para que acontecesse algo diferente naquele dia. E aí no período da noite começou a vir as palavras na minha cabeça, só que aí eu fiquei com um pouco de medo, porque eu sempre tive um pouquinho de temor, sabe, de imitar, de falar palavras que eu conhecia, porque eu já estava há muito tempo na igreja, então eu já tinha escutado muitas pessoas falando, e o medo que eu tinha era falar imitando outras pessoas, sabe? Quem tem esse dom de língua, eu acho que vai entender o que eu tô falando. E aí eu ficava com muito medo, mas aí eu abri minha boca, sabe? Abri minha boca e comecei a falar. Comecei a falar bem baixinho, que eu tava com medo mesmo. E aí depois foi se intensificando aquela presença, aquele espírito. E aí eu comecei a falar mais alto, enfim. E até hoje isso é algo que eu ainda tomo cuidado, porque a palavra diz que o dom de línguas ele serve para edificar nós mesmos, porque as outras pessoas não vão entender, então não edifica a vida delas. Mas o dom de interpretação, por exemplo, é mais importante, porque você consegue entender o que você está falando ou o que outras pessoas estão falando. Então, eu sempre tive esse temorzinho, assim, sabe, de falar na frente dos outros, porque às vezes é desnecessário. Então, eu evito um pouco de falar, até hoje eu ainda evito de falar, mas eu recebi esse dom e foi algo muito sobrenatural, assim, foi muito poderoso. Então, se você procura dons, cara, procure intensamente e, e não fique no seu coração de que você só vai ser algo, só vai ser o cristão top se você falar em línguas, se você profetizar. Não, você é quem você é filho de Deus, você é amado por Deus. Deus não vai te amar mais porque você tem esse dom, ou não vai te amar menos porque você não tem. Então fique em paz, cara. Quando tiver que ser, vai ser e pronto, sabe? Então fica de boa que tá tudo certo. Outra experiência sobrenatural que eu tive foi no Ministério de Dança da igreja. Eu tava num período em que eu tava trabalhando muito com o meu ego, né? Eu tava lutando, na verdade, contra o meu ego, porque eu também tive muito temor com relação a isso, de não me ensoberbecer, sabe? De não virar uma pessoa gananciosa, uma pessoa muito soberba, muito orgulhosa, sabe? E aí eu fiquei com medo, porque assim, quem sobe no altar para ministrar louvor, para ministrar dança ou para ministrar a palavra, tem que trabalhar muito com essa coisa de ego, sabe? Porque às vezes Satanás ele quer colocar isso no nosso coração. Aliás, ele é o Deus do ego, né? O Deus do orgulho, digamos assim, da soberba. Porque ele queria ser maior do que Deus, ele queria ser igual a Deus. E ele quer colocar isso no nosso coração também, que a gente queira ser igual a Deus, não, mas tipo, que a gente... Ele tenta colocar no nosso coração para que a gente queira ser melhor que os outros. E eu sempre trabalhei muito isso. E apesar de não ter muito conhecimento na dança, nunca fiz balé, nunca fiz jazz, nunca fiz nenhuma aula de dança na vida. Então, apesar de não ter técnica, mas eu sabia de algumas coisinhas. Então, às vezes você quer dar um salto diferente, quer dar um rodopio, quer dar não sei o que lá. E assim, isso gera uma coisa no nosso coração, sabe? E às vezes a gente recebe elogios de pessoas e você fica se sentindo, ai, que lindo, ai, eu dancei bem hoje, sabe? E não é sobre isso, é sobre adoração, é sobre adorar a Deus, é sobre... eu gosto muito de dizer que a dança, ela não é só uma dança, não é só para enfeitar ali o culto. A dança é um movimento profético, então a gente está ali para profetizar na vida das pessoas através da dança. E muitas cadeias são quebradas, muitas correntes são
quebrada, sabe? Através desses movimentos, as pessoas quando veem se sentem cheias do Espírito Santo, se sentem tocadas por Deus de alguma forma. E eu acho que algumas vezes é até um pouco teatral, e isso não é ruim, tá? Essa questão de dança teatral, ela gera também um sentimento, e as pessoas conseguem se enxergar naquele momento, naquela canção e tudo mais. E isso ajuda também as pessoas enfim, a se arrependerem e tudo mais. E nesse dia eu subi no altar orando a Deus, pedindo para que eu desaparecesse, para que eu não estivesse ali, para que ninguém me visse ali. Eu só queria que as pessoas vissem a glória de Deus. Eu disse: Deus, eu não quero aparecer, eu quero diminuir nesse lugar, eu quero sumir nesse lugar. Eu só quero que o Senhor seja glorificado, eu só quero que o Senhor seja exaltado nessa noite. E aí eu fui, subi, dancei da forma mais humilde possível, mas teve um momento que o Espírito desceu de uma forma mais profunda, mais intensa, e aí eu senti o Espírito Santo usando as minhas mãos e as minhas pernas e os meus movimentos para glorificar a Deus. E eu não sentia mais, eu não sentia os meus braços. Na verdade, eu sentia muita dor na coluna, aqui na lombar, eu sentia muita dor, e aqui nessa parte do ombro eu sentia muita dor também. E eu só sentia meus braços subindo e descendo com muita intensidade, e os meus pés batendo com muita intensidade também no chão, com movimentos proféticos, com saltos, com muita coisa. E não foi assim a coisa extraordinária, não, porque olhando você não diz: ai, que balé lindo, que contemporâneo, não tem nada disso. Foi presença mesmo. E aí depois eu até recebi testemunhos de pessoas que disseram que viram uma luz muito forte lá no altar, que viram a presença de Deus naquele lugar, e eu entendi que não era para sair do ministério, que era para eu continuar, e que Deus iria trabalhar no meu coração, no meu caráter ali, e que Ele queria me usar através desse ministério. Então eu glorifico a Deus, e eu incentivo também as pessoas a pensarem dessa forma, de não querer ser melhor do que ninguém porque você tá ali em cima, porque você tá servindo, sabe? Mas simplesmente ser servo, ser humilde. Então, se você quer fazer parte de algum ministério assim, relacionado às artes e tudo mais, e você não se acha capaz para isso, sabe que você é assim, sabe? E talvez se você não for, Deus vai te capacitar, sabe? Você pode nunca ter feito curso de teatro, nunca ter feito nenhuma aula de dança, nem nada, mas Deus pode te usar assim, Ele capacita os escolhidos. Então, não se prenda a isso, vá-se embora e faça a obra de Deus. E pra finalizar, gente, a última experiência que eu tive com Deus foi bem recente. Eu já tava morando aqui em Caruaru, eu já tava casada e tudo mais. Foi agora há pouco, faz pouco tempo. Acho que um mês, eu acho. Eu tava dormindo e aí eu sonhei um sonho muito louco. Eu nunca sonhei com nada assim, com Jesus, nem com nada desse tipo. Já tive alguns sonhos com interpretações espirituais e tudo mais, mas eu nunca sonhei especificamente com Jesus. E aí eu sonhei com ele. E o sonho era assim: eu tava conversando com meu marido no andar de baixo, eu moro no apartamento, então eu moro no segundo andar. E a gente tava lá embaixo na escada, e a gente tava meio que discutindo, só que não brigando, sabe? A gente tava discutindo sobre algum assunto. E aí, assim, a gente tava de lado, então pra lá tinha um horizonte, sabe? Tinha um horizonte mesmo, assim. Tinha as casas baixinhas e uma montanha, assim, bem alta, sabe? Que tem, inclusive, aqui quando você olha ali pela janela da minha casa, dá pra ver. E aí, eu lembro que vinha uma fumaça, assim, bem grande, uma fumaça bem forte, assim, no horizonte, e você via uma luz bem forte, e nessa luz tinha um cavaleiro, e ele estava em cima de um cavalo branco, e era uma luz muito forte, uma luz branca, assim, bem forte. Não conseguia ver como era a pessoa, mas tinha um cavaleiro no meio,
e um monte de cavaleiros do lado. Sabe esses filmes de faroeste que tem que vem um cavaleiro bem grande assim no meio e o resto do lado? Era tipo isso. E era uma fumaça, sabe? Uma fumaça assim bem forte. E aí quando eu olhei pro horizonte e meu marido tava de costa, eu olhei assim, eu disse: cara, Jesus tá voltando. E aí eu olhava assim, e cada vez mais ele se aproximava, e quando ele passava, tudo era inundado por aquela fumaça. E eu olhava assim, e eu ficava tipo pasma. E aí meu marido olhou pra mim e disse: o que é que tu tá vendo? Aí ele se virou, quando ele se virou, aí ele já tava bem perto assim. Quando ele tava bem perto, ele passou por cima da gente, a gente caiu e subiu. E aí foi muito sobrenatural. Eu acordei com um sorriso daqui até aqui. E eu olhei pro meu marido e disse: amor, eu sonhei com Jesus. Cara, eu sonhei com Jesus. Foi muito top. E, gente, é muito incrível sonhar com ele, porque você acorda. E mesmo que seja um sonho assim, eu acordei sim com um pouquinho de temor, né? Tipo, meu Deus, esse sonho foi uma revelação e tudo mais. E eu fiquei até com medo, porque naquela época eu tava assistindo muito filme da Marvel. Então eu achei que tinha alguma correlação com os filmes da Marvel, porque a gente sonha com coisas que a gente vê e tudo mais. Mas não tinha nada a ver, gente. Era um sonho espiritual mesmo. Eu falei com o meu pastor, inclusive. Com o meu líder e tudo mais. E aí ele falou: não tem nada a ver. Isso é um sonho espiritual mesmo. Não tem nada a ver com o filme da Marvel e tudo mais. E foi muito incrível, gente. Tipo, se você não tem sonhos, ou se você nunca teve um sonho, ou sei lá, peça a Deus sonhos. Eu sempre peço, na verdade, sonhos, só que eu acho que às vezes Deus me poupa porque talvez eu não esteja preparada para ver esses sonhos, daquilo que Ele quer me mostrar. Mas é muito sobrenatural, muito sobrenatural. Deus te revela coisas muito profundas assim, sabe? Então, finalizando esse vídeo, gente, experiências com Deus é algo que você que tem que buscar, sabe? É algo que você que tem que orar a Deus e pedir essas experiências, porque são elas que testificam a nossa fé, são elas que fazem com que a gente não caia nos momentos de aflição, sabe? São elas que a gente lembra quando a gente está prestes a desacreditar no poder do Senhor, e a gente lembra e diz: cara, não, Jesus já fez isso na minha vida, já fez isso, já fez isso, já fez isso. Então a gente lembra de experiências como essa. E quero dedicar esse vídeo à Tabata. Muito, muito, muito obrigada. Se você assistiu até o final, Tabata, um abração pra você, porque foi você que falou o tema desse vídeo, que sugeriu esse tema. Então, se você quer sugerir algum tema, pode deixar aqui nos comentários, ou então me segue nas redes sociais, o meu @MirelaPrado, @MirelaPrado com 2 L's e 2 D's. Lá você pode sugerir, eu sempre deixo caixinha de pergunta para vocês sugerirem novos vídeos. Eu busco pesquisar muito sobre os temas, então você pode colocar lá e eu vou estudar sobre o tema para ver se eu consigo trazer ele aqui pro YouTube ou não, beleza? Então fiquem com Deus e busquem ter experiências com Ele, porque é maravilhoso. Um beijão e até o próximo vídeo.